Então, pessoal, nesse encontro nós vamos falar sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Em especial, nós vamos aqui tecer alguns comentários a respeito do artigo 306 do CTB, Lei 9503 de 1997. O crime que vamos falar é o embriaguez ao volante. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Pena restritiva de direito, aqui na condição de penalidade principal. O crime, na verdade, ele vai encontrar o seu paralelo na infração administrativa prevista no artigo 165 do CTB, que dispõe dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A infração administrativa, pessoal, não exige a alteração da capacidade psicomotora. Para que ocorra a infração penal, é necessário que o sujeito conduza o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Estrelita, o que você está me dizendo é o seguinte: conduzir o veículo sob a influência de álcool, qualquer substância psicoativa que determine dependência, é infração administrativa passível de multa? Sim, está descrita no artigo 165 na infração. E a consequência é uma penalidade de multa, né? Uma infração gravíssima, pontinhos na carteira. Entretanto, só haverá crime se o sujeito conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Tá certo? O artigo 276, inclusive, informa que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar, sujeito condutor às penalidades previstas no artigo 65, que significa dizer, olha, conduzir o veículo automotor com álcool, infração administrativa. Conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou qualquer outra substância que determine dependência, então eu vou estar diante do crime previsto no artigo 306. O bem jurídico protegido aqui, pessoal, é a segurança viária, tá certo? É a segurança pública, sob o viés da segurança viária, segurança nas vias públicas, beleza? Daí porque, como tese defensiva, a gente pode muito bem arguir, em se tratando de via privada, que não há que se falar no crime do artigo 306, uma vez que a conduta não ofereceu risco ao bem jurídico protegido. Tese da defesa. Sujeito ativo, qualquer pessoa que conduza o veículo automotor, ou seja, é o condutor do veículo automotor. Se o bem jurídico, obviamente, se o bem jurídico é a segurança viária, o sujeito passivo só pode ser a coletividade. E o objeto material, por óbvio, que é o veículo automotor. Se eu estiver conduzindo uma bicicleta sob a influência de álcool, né, eu não pratico o crime previsto no artigo 306 do CTB, uma vez que a bicicleta não é considerada veículo automotor. O elemento subjetivo, obviamente, que é o dolo, não é? O sujeito tem consciência de que ele está embriagado e, portanto, ele não pode conduzir o veículo automotor. Mas o mais interessante da gente dizer aqui é a questão da tentativa. Há quem sustente de que haveria possibilidade de tentativa quando o motorista embriagado é impedido por populares de sair. Mas, gente, ou o sujeito conduz o veículo automotor ou ele não conduz. Se ele conduz, conduzir significa colocar o veículo em movimento. Se ele coloca o veículo em movimento, ele conduziu o carro, portanto, já há a consumação do delito, ainda que a distância seja mínima. É isso que entende a jurisprudência, tá certo? Também a jurisprudência informa para a gente
que o crime do artigo 306 absorveria o crime do artigo 309, dirigir veículo automotor sem habilitação, né? Isso porque a situação de perigo é única. O bem jurídico o bem jurídico é o mesmo, tá certo? Considerando que o artigo 306 é um crime mais grave, ele absorveria o delito previsto no artigo 309. Se o sujeito não está conduzindo o veículo automotor, mas está empurrando o carro. Bom, obviamente, se ele está empurrando o carro, esta conduta será atípica, porque ele não estará na condução do veículo automotor. Seria a mesma coisa do carona. O carona está dentro do carro embriagado, mas ele não está dirigindo. Se ele não está dirigindo, obviamente que ele não pratica o crime previsto no artigo 306 do CTB. Em que pese nós sempre sustentarmos, como tese defensiva, a inconstitucionalidade dos crimes de perigo, isso porque, para a defesa, no caso, para a Defensoria Pública, eu só teria possibilidade de criminalizar a conduta se ela, de fato, trouxesse risco ao bem jurídico, ou seja, diante do princípio da lesividade, eu não posso criminalizar uma conduta que não traga um risco provável, né, uma lesão ao bem jurídico protegido. Fato é que o Superior Tribunal de Justiça, também o STF, entenderam que o crime previsto no artigo 306 é um crime de perigo abstrato, ou seja, presume-se o risco na descrição típica. O risco ao bem jurídico protegido é presumido no tipo penal. Então, o crime, gente, olha só, o crime de embriaguez é um crime de perigo abstrato, né? E, aliás, na jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência em tese 114, está dito: o crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo despicienda, sendo desnecessária, a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Ok? Explicamos a estrutura típica para você e nós dissemos, olha, a infração administrativa, por óbvio, ela, qualquer que seja a concentração de álcool, né, dirigiu embriagado, responde por essa infração administrativa prevista no artigo 65. Se conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, então eu estaria diante de uma infração penal. Tá certo? Bom, mas quando é que eu posso entender que houve alteração dessa capacidade psicomotora? O parágrafo 1º informa: as condutas previstas no CAPT serão constatadas por, né, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, né? Portanto, eu tenho aí o sujeito que se submete, seja a exame de sangue, seja ao teste do bafômetro. O resultado alcançou 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, então eu teria aí a presunção de que ele estaria com a capacidade psicomotora alterada. Bom, pelo princípio da não autoincriminação, o sujeito não pode ser compelido a fornecer sangue, nem tampouco pode ser compelido a fazer o teste do bafômetro. Jurisprudência em tese também, e número 8, tema 446, na jurisprudência em teses 114 do Superior Tribunal de Justiça. O indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do bafômetro e do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Beleza? Então, ele diz, eu me recuso, beleza, então, portanto, afastado está o método objetivo elencado no artigo 306, parágrafo 1º, para se verificar se o sujeito está ou não com a capacidade psicomotora alterada. Quero só avisar a você, por uma questão de conhecimento, que o fato do sujeito se recusar a soprar o teste de bafômetro
não impede de pagar a multa prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Está bem? Vamos lá, pessoal. E aí, o que mais que a gente tem que dizer? Bom, se não foi possível se demonstrar a alteração da capacidade psicomotora através do método objetivo, então eu teria aí sinais que indiquem na forma disciplinar pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. Eu vou buscar, então, um método subjetivo. Percebam que a lei fala sinais, portanto, mais de um. Esses sinais estão regulamentados no artigo 5º da Resolução 432 de 2013 do CONTRAN. Eu exemplifico: falta de coordenação motora, fala arrastada, desequilíbrio. Portanto, deve haver um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor, ou seja, a situação de que ele se encontra com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de substância que determina independência. O parágrafo 2º vai dizer para a gente, olha, a verificação disposta neste artigo pode ser obtida mediante teste de alcoolemia toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Portanto, o direito à contraprova é corolário do princípio do contraditório. Se o sujeito lá pediu para soprar novamente o bafômetro e foi recusado, ele perdeu a chance de demonstrar que ele não estava com a alteração da capacidade psicomotora. O direito à contraprova é, portanto, disciplinado no artigo 306, parágrafo 2º. Beleza? Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer aqui em relação ao artigo 306. Quanto aos benefícios penais, gente, detenção de 6 meses a 3 anos, cabível, portanto, suspensão condicional do processo e também cabível acordo de não persecução penal. Tá bom? Na hipótese de não ser alcançado nem a NPP, nem a suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, vale lembrar que, em eventual condenação, poderá ser aplicado disposto no artigo 44 do Código Penal.